Olá, meus amigos e as minhas amigas do curso popular de Bíblia, também da leitura orante da Bíblia, que nós chamamos de CEBI, o Centro de Estudos Bíblicos. Então, este ano estamos começando mais uma caminhada. E durante 20 vídeos, porque no nosso encontro nós estamos fazendo o curso online, 20 encontros, então vai ter 20 vídeos sobre o livro do Atos dos Apóstolos. Então a gente vai aprender nesses 20 vídeos, e quem está estudando ao vivo lá no Google Meet, vai ser 20 encontros. E nós vamos falar então conversar sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Então vocês que já estão aí, pode abrir a Bíblia aí no Atos 1. A gente vai pegar algumas coisas de lá. Mas como o nosso vídeo aqui é rapidinho, é apenas 20, 24 minutos, então nós vamos falar aqui sobre o primeiro encontro, né? Aqui é um resumo desse vídeo, primeiro encontro. Então, o livro do Atos dos Apóstolos, desde o início até o fim, ele vai falar de espiritualidade e mística, porque ele vai falar da caminhada dos primeiros apóstolos e apóstolas. O livro do Atos dos Apóstolos, ele é uma continuidade do Evangelho segundo Lucas. Você pode ler lá o Lucas 1, de 1 a 4, e depois você vai ler o Atos de 1, capítulo 1, versículo de 1 a 3, tem essa ligação. O Lucas está oferecendo a sua obra para um tal de Teófilo. Então, para quem não sabe isso aí, né? Quem que é Teófilo, né? A palavra teu significa Deus, né? Teófilo, essa palavra é grega, né? Teu é Deus e filo é amigo. Então, ele está escrevendo para os amigos de Deus. Então, talvez essa palavra tem pessoas chamadas Teófilo, né? Claro, mas são também amigos e as amigas de Deus. Muito bem, então vocês que estão assistindo esse vídeo, pode também chamar outras pessoas para entrar lá no nosso grupo, para a gente fazer o curso juntos. Se quem quiser, né, entra lá, tem um grupo de WhatsApp, a gente começou, agora é o primeiro encontro que a gente teve agora, dia 2 de fevereiro. Então está sempre aberto. E eu já vou colocar aqui meu zap para vocês, né? Se quiser acompanhar lá. Bom, então a palavra Atos, ela vai contar a história das primeiras comunidades. Então Jesus, ele na sua vida pública, que foi curta, durante 3 anos, ele fez o quê? Ele levou a palavra de Deus para todo aonde ele ia. Ele e os apóstolos e as apóstolas, o grupo levava essa palavra de Deus a partir da vida, a partir da Bíblia que ele tinha na época, que era o Antigo Testamento. Mas ele foi assassinado por causa disso, todos nós sabemos, né? Porque ele passou por essa terra fazendo bem. E tem muita gente aqui que não gosta do bem. Ele veio trazer uma boa notícia. A palavra evangélica, mas tem muita gente que não gosta da boa notícia. Tem gente que só gosta de mal notícia, só gosta de ódio. E Jesus veio trazer a paz. Então quem gosta de ódio não vai gostar de Jesus. Quem gosta de só dinheiro, isso acumular, não gosta de Jesus. Quem não gosta do povo mais pobre, mais triste, não gosta de Jesus. Quem não cura os outros, não gosta de Jesus. Então, o caminho de Jesus é andar na contramão da sociedade. E aqui, no livro do Atos dos Apóstolos, depois da sua morte e ressurreição, agora quem vai fazer esse serviço, esse trabalho missionário, são os apóstolos e as apóstolas, os homens e as mulheres nas primeiras comunidades. Então, por isso que é a caminhada das primeiras comunidades.
Então, no começo do livro do Atos dos Apóstolos, essa caminhada, ninguém era cristão. Jesus não era cristão e ninguém aqui era cristão. Eles estavam fazendo uma caminhada diferente. Estavam mudando o rumo da sociedade da época deles. Porque aqui são todos eles saíram do judaísmo. Então, agora conheceram um novo caminho. Estão fazendo um novo caminho. E quando você vai fazer um novo caminho, é um novo nascimento. Então é um sofrimento que vai passar também. É como se fosse, então, o parto, né? Na hora de nascer é um sofrimento para a mãe e é um sofrimento para a criança. Mas depois que nasce é uma grande alegria. Então é uma passagem, né? De um lado para o outro. Por isso que a palavra atos, ela vem do grego, que ela significa prática. Uma prática conhecida, pôr em prática uma ação refletida, pensada a partir de uma experiência. Experiência de quê? De Jesus. Refletido o quê? A reflexão sobre Jesus. Então, o livro do Atos dos Apóstolos é a prática das primeiras comunidades. E o livro vai contar também as dificuldades que esses apóstolos, essas apóstolas encontraram nesse caminho. Então, no livro do Atos dos Apóstolos vai aparecer a palavra caminho. Não é cristão, caminho. Até o capítulo 11 é caminho. Depois, lá no capítulo 11 de Atos, versículo 26, é que vai aparecer assim, olha, foi na cidade, ou melhor, na comunidade de Antioquia, que pela Atos 11, 26, que as discípulas, as apóstolas e os apóstolos receberam o nome de cristão. Pela primeira vez. Então, Atos 11, 26, vocês vão achar lá. A importância, então, dessa caminhada. Então, eles tinham vida o judaísmo. Eles estavam agora passando pelos grandes perigos, né? Então, o livro do Atos dos Apóstolos vai falar dessa grande experiência. Então, deixa a Bíblia de vocês aí aberta, já no capítulo 1, que a gente vai ler já a primeira parte. Outra coisa importante aqui, que o livro do Atos dos Apóstolos, ele tem três, a Bíblia tudo é três, né? Que é a palavra, o número 3 é o número de Deus. E o número 4 é o número da vida. Então, 4 mais 3, 7. 7 é o número da perfeição. Então, no livro do Atos dos Apóstolos, então vai falar de caminhada. Então, quando aparece estamos no caminho, significa aqueles e aquelas que estão seguindo o caminho de quem? De Jesus. Então, estamos no caminho. É uma palavra assim que o pessoal não entendia muito. É igual falar, estou no caminho, vou indo para Bragança, eu vou indo para Pedra Bela, eu vou indo para... Eu viajei em muitas comunidades aí falando sobre a Bíblia, né? E faço ainda, graças a Deus, estou com saúde. Estou fazendo um caminho. Eu vou para lá, vou para cá, vou de carro, às vezes vou de ônibus, às vezes vou se é perto aqui, vou de a pé. Vamos fazer essa caminhada, né? Então é caminho. Caminho, então, quer dizer, significa ser cristão, seguir Jesus, mas não tinha o nome ainda. E a palavra caminhada significa evangelização. Então, por isso que o livro do Atos dos Apóstolos é um mapa para nós hoje. Para mim, para você que está aí, homens e mulheres, é um mapa. Nós estamos seguindo o caminho de Jesus. Ministro da Eucaristia, ministro da Palavra, ministra da Palavra, catequista, todo o povo em geral. Vamos seguir esse caminho. E para seguir esse caminho, naquele tempo, era muito difícil. Eles viviam em meio à tempestade. O Império Romano, que mata, todo mundo era escravo naquela época. Por outro lado, a religião era a religião da lei, dente por dente e olho por olho. Mas agora vê, Jesus diz, não, a lei é importante, claro, nós não vamos derrubar aquilo que nossos pais fizeram, mas vai ter que dar um passo. Aqui que está o bonito, né?
Esse novo que Jesus veio trazer é um passo. E essas comunidades estão vivendo este novo. E este novo é um novo difícil, tanto para eles daquela época, tanto para nós hoje. As nossas comunidades hoje têm conflito, tem fofoca, tem brigas, tem. A nossa igreja hoje é uma igreja dividida. E nós reza em todas as missas lá na liturgia, né? A gente pede, quando o padre está rezando, ou o bispo, né? Olha, vamos viver unido, todos unidos. E pode até a gente termina assim, que Jesus Cristo nos una. Está lá, essa frase lá na liturgia eucarística, né? Olha, vamos viver unido, reunido, em nome de quem? Desse Jesus. Toda a missa nós reza, mas nós não aprendemos ainda. Vai ter muito conflito. Um vai dizer assim, olha, eu sou de Paulo. O outro vai dizer, eu sou de Apolo. O outro vai dizer assim, olha, eu sou de Barnabé. O outro vai dizer assim, olha, eu sou do Afonso. O outro vai dizer assim, eu sou da Cristina. Paulo vai dizer, mas peraí, foi Jesus que morreu por vocês? Aliás, foi Paulo que morreu por vocês? Foi Apolo que morreu? Foi Ananias que morreu? Não, foi Jesus que foi assassinado pelo projeto. Então essa igreja dividida, pessoal, ela está dividida porque ela é ameaçada, como naquela época. Naquela época eles eram ameaçados pela violência, pela economia, pelo social, pelo lado político, ideológico e cultural. Quem que era o lado político lá? É o Império Romano. Ou você obedece, ou você morre. E quando você obedece, você vai ser escravo. E hoje, nossas comunidades são ameaçadas pelo quê? Pelo desemprego, a falta de moradia. Até a campanha da fraternidade agora vai falar sobre moradia, né? Vocês estão sabendo, né? Os conflitos de terra, ausência, ausência, né? Que nós temos aqui, ó, e desistência médica, do consumismo, corrupção política, agressiva propaganda do império de hoje. Então, pessoal, aí o Lucas, então Lucas que escreveu o Atos dos Apóstolos também. Ele escreveu o livro, do Evangelho e o livro do Atos. No começo era um só. Quando foi organizar a igreja, lá no século IV da nossa época, né? No ano 380, aí sim que o pessoal achou melhor, então, na organização, colocou os 4 evangelhos, são 4 livros, agora estou falando do Novo Testamento, 4 livros, começa com o evangelho Marcos, Mateus, Lucas e João, mas na literatura está Mateus primeiro, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois vem o livro do Atos dos Apóstolos. E depois vem o livro do Apocalipse. Então, o Novo Testamento, são 27, a gente chama de 27 livros, mas na realidade não é. É só 6 livros, né? 4 evangelhos, Atos, 5, e o livro do Apocalipse, 6. E as 21 são cartas, são bilhetes que o pessoal mandava naquela época. Aí, pessoal, vem aqui então o Lucas traça aqui, né? Para nós, os personagens principais do livro do Atos dos Apóstolos, que são 28 capítulos. O primeiro aqui é o Paulo. Paulo é o missionário modelo. Ele aparece aqui 125 vezes no livro do Atos dos Apóstolos. É interessante, né? E depois, a segundo personagem aqui é o Espírito Santo. Aparece 55 vezes. E o terceiro personagem é Pedro. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, os maiores personagens são esses aqui. Então, o Lucas quer mostrar aqui, ele pinta para nós aqui um quadro do missionário modelo, né? Podia ter pintado também um quadro da missionária modelo, mas ela aparece lá também, viu? Aqui fala do Paulo como o principal, mas quando você vai ler lá nas entrelinhas, nossa, tem muitas mulheres missionárias lá.
Tem muitas mulheres missionárias lá, inclusive até a Febe, né, que é uma diaconisa. Ele fala lá na carta aos Romanos, né? Eu estou mandando aqui a minha saudação para a Febe, a diaconisa da igreja de Sencreia. Parece estar claramente lá no Romanos, né? É Romano 16. A Sencreia. Então lá tinha uma diaconisa, uma mulher que comandava a igreja. E muitas outras mulheres. Vamos ler agora, vamos começar a aparecer as mulheres, né? Que a gente vai aparecer aqui. Então, o Paulo aqui é o missionário modelo. Este homem é para mim um vaso escolhido. Atos 9:15. É o retrato do missionário pastor, aquele super-herói. Então, na Bíblia, aqui no livro do Atos dos Apóstolos, então é pintado um quadro de um Paulo diferente. É um Paulo mais simples, um Paulo mais calmo, né? Um Paulo mais calmo, porque ele aparece aqui, né? Na primeira pessoa do plural. O Lucas fala nós, né? Então, nós e o Lucas, tá vendo? Ele está no meio desse grupo, né? Coloca Paulo aqui, né? Como na pessoa, do grupo aqui, na primeira pessoa do plural aqui, né? É nós. Muito bem, vamos caminhar mais um pouquinho. Então, agora vamos abrir a Bíblia já, para vocês verem. É o Atos 1. O que vai aparecer aqui? Vocês podem ler o Atos 1, de 1 até o 11, que vai aparecer aqui, então, já, logo lá no versículo 1, de Atos 1, vai aparecer assim, ó. No meu primeiro livro, prezado Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para o céu. Meu primeiro livro, qual que é? Evangelho segundo Lucas. E agora ele está dedicando ao Teófilo, e lá também ele dedica ao Teófilo, vocês acham lá, né? E depois, seguindo aqui, vamos ver aqui o versículo 6. Ele vai dizer assim, olha, os que estavam reunidos perguntaram então a Jesus, Senhor, é agora que vai restabelecer a realeza de Israel? Quer dizer, é agora que vai acontecer? Vai cair fogo do céu, né? Vamos acabar com os romanos e vai acabar com tudo? E como é que vai acontecer essas coisas? Olha a resposta de Jesus ainda no versículo 7. Não cabe a vocês conhecer os tempos e a circunstância que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas, agora cabe a nós. Versículo 8, olha lá. Mas vão receber a força do Espírito Santo, que descerá sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os extremos da terra, quer dizer, até o confim do mundo. Olha que maravilha, pessoal. Mas o tempo está passando, já conversamos 18 minutos. Vou passar para uma outra parte aqui mais rápido. Então, o livro do Atos dos Apóstolos, que hoje é uma visão geral, né, que a gente conversou também no encontro, o nosso primeiro encontro, ele tem duas grandes partes. A primeira parte vai contar a história da igreja de Jerusalém. Então, aqui conta a história de três igrejas. A igreja primeira, a igreja mãe, é a igreja de Jerusalém. E no livro do Atos dos Apóstolos, vai caminhando até o capítulo 12, a igreja de Jerusalém. E Paulo, neste meio, ele aparece só no capítulo 7, versículo 58, com o nome de Saulo. E ele está testemunhando a morte de Estevão. O Estevão já faz parte da igreja dos 7. Então temos duas igrejas. A igreja dos 7, melhor, a igreja dos 12, a igreja de Pedro. E a igreja dos 7 é a igreja de Paulo, é a igreja de Antioquia. Então a igreja dos 12 é a igreja da circuncisão. E a igreja de Antioquia é dos pagãos que não circuncidam. Quer dizer, aqui começou então o primeiro conflito, né? A questão da circuncisão, seguir a lei. Pô, mas agora Jesus, quem tinha essa cultura de circuncidar era
o judaísmo. Agora vem gente lá da Grécia, vem gente da Antioquia, da Síria. Como é que esse pessoal vai fazer a circuncisão? É uma coisa interessante que não dá para fazer. Então, as comunidades estão vivendo algo novo. Eles estão vivendo agora uma nova experiência. Eles estão vivendo uma espiritualidade e uma mística. Então, nós vamos conversar do começo ao fim do livro do Atos dos Apóstolos sobre a espiritualidade e a mística. Mística e espiritualidade. O que é isso? Vamos aprofundando daqui para frente. Então, o Espírito Santo que vai entrar e vai tocar isso aí para frente, né? E para nós encerrando, eu queria pelo menos falar para vocês dos 4 objetivos centrais do livro do Atos dos Apóstolos. Então, o primeiro objetivo centrais aqui, os autores, né, e as autoras de Atos dos Apóstolos, que é o Lucas e a sua equipe, quer ajudar todo o pessoal, né, o destinatário da palavra de Deus, a aceitar a comunhão de mesa. O que é a comunhão de mesa? A união. O segundo ponto, eles querem também eles querem ajudar também o conflito que tem entre sinagoga e os cristãos, aqueles que ainda estão presos lá na sinagoga. E eles não entenderam ainda que agora nós estamos vivendo então o mais um segmento, vamos dizer assim, né? E o terceiro objetivo do Atos dos Apóstolos é ajudar aqueles que pertenciam, era funcionário lá do Império Romano, o pessoal não gostava deles, mas agora estão participando da comunidade também. É igual assim, ó, guarda rodoviário, para você lá. Você não gosta muito do guarda rodoviário, talvez, né? Ou dando só um exemplo, né? Ou você, outra pessoa que é fiscalização, que trabalha para o governo, que você fala, pô, tá me roubando meu dinheiro, mas ele está lá, e ele também é um funcionário. E ele quer participar de Jesus, das coisas de Deus, então ele também está lá dentro da comunidade, como a gente congregar com todo esse pessoal. E por fim, como Lucas e Rato dirige a comunidade, as pessoas pobres e ricas. O conflito que tem entre ricos e pobres. Nós temos ricos e pobres na sociedade e nós temos ricos e pobres dentro da igreja. Para encerrar, uma vez alguém perguntou para o Frei Carlos Mestre, né, nosso grande líder, por que a igreja é machista, racista, tem um monte de conflito? Como é que a gente pode mudar essa igreja? Como a gente pode resolver isso? Carlos Mestre falou, muito importante. Para nós mudar a igreja, nós temos que mudar a sociedade. Porque a igreja é a sociedade. Então, a sociedade está dentro da igreja. Tudo que tem lá fora é levado para dentro. É a grande luta para nós conviver todo mundo junto nesse assunto. Então, vamos encerrando por aqui. E eu vou deixar aqui meu WhatsApp, né? Quem não faz parte dos grupos nossos NQ, entre em contato comigo, mas identifica lá qual cidade você mora, manda certinho lá o zap para nós colocar no grupo, a gente conversa antes, a gente explica um pouquinho como é que é. Meu WhatsApp é 11 9 7 1 8 9 5746. 11 971 895746. Entra lá e faça parte. E que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, a semana que vem.